A tela de prata frequentemente serve de véu, onde carisma e comédia ocultam uma verdade sombria. Embora as realidades possam ficar ocultas por algum tempo, eventualmente tudo será exposto, manchando nossa visão e fazendo um frio percorrer nossos ossos. Número 10. Foi em 2003 que Brian Williams, o âncora do NBC Nightly News, estava no Iraque, cobrindo a invasão dos Estados Unidos. Ele e sua equipe estavam em um helicóptero Chinook, pairando sobre o deserto, quando ele e alguns outros helicópteros foram forçados a fazer um pouso de emergência. Algum tempo depois do evento, Williams ressaltou em discurso o momento angustiante que ele e sua equipe teriam vivido. De acordo com ele, o helicóptero em que ele e a equipe de filmagem estavam foi subitamente atingido por fogo inimigo, supostamente um RPG. Ele afirmou que a equipe de notícias da NBC seria resgatada, cercada por um pelotão blindado e mecanizado da 3ª Infantaria do Exército dos Estados Unidos e mantida viva. E essa história acompanharia Williams por anos e voltou à tona durante sua participação em 2013 no programa Here's the Thing with Alec Baldwin. Nessa entrevista, ele sugeriu que acreditava que sairia vivo de lá. Semanas depois, ele relatou história parecida em entrevista com David Letterman. O âncora de notícias disse que 2 dos 4 helicópteros, incluindo o dele, foram atingidos por tiros do solo com um RPG e um AK-47. Ficou claro que, com o tempo, a história se tornou mais dramática e detalhada. Em um post no blog, ele contou que, após ser alertado sobre algo sinistro, homens do grupo atiraram no rotor de cauda do helicóptero à frente. Ele disse que um piloto foi atingido no lóbulo da orelha. Outra postagem no blog sugeriu que um RPG atingiu a traseira do helicóptero Chinook, e todas as 4 aeronaves voando baixo foram alvo de disparos e forçadas a pousar por 3 dias e 2 noites. A história circulou por anos, até que vários veteranos expuseram as mentiras de Williams. Acontece que a história que ele vinha contando em cada entrevista sucessiva era baseada em falsidades. O jornal militar Stars and Stripes posteriormente informou que a versão dos acontecimentos de Williams não era real e sugeriu que apenas um dos helicópteros na formação foi alvo de disparos. Dos 3 helicópteros sobre Williams, um foi atingido e teve que pousar. Os outros 2 fizeram pousos de emergência e quando o helicóptero da equipe de notícias chegou, também pousaram. Isso ocorreu após as outras aeronaves pousarem. Depois, uma tempestade de areia forçou os 4 helicópteros, equipes e pilotos a ficar no solo por dias. Após a exposição, Williams pediu desculpas várias vezes, dizendo não entender como confundiu as informações ou trocou uma aeronave pela outra. Ele revelou o quanto se sentia mal por sua história inventada e também pediu desculpas ao vivo na NBC. Número 9. Qualquer entrevista que tenha o nome Jeffrey Epstein associado a ela vai ser vista como assustadora após as revelações recentes feitas depois de sua 2ª prisão em 2019 por acusações de agressão, má conduta e tráfico. No entanto, há algumas entrevistas que podem ser consideradas ainda mais alarmantes, especialmente quando outras figuras notáveis são encontradas envolvidas na teia de mentiras, conspirações e crimes repugnantes da mais alta gravidade. Figuras notáveis não são apenas as celebridades premiadas do momento, mas sim pessoas muito mais influentes do que isso, como a família real. À luz dos crimes de Epstein, qualquer ligação com o criminoso condenado, um multimilionário, é vista como prejudicial. Desta vez, a ligação veio de uma figura quase inesperada, o príncipe Andrew, um membro da família real. Foi durante uma entrevista com Emily Maitlis, da BBC, que a relação pessoal próxima de Andrew Mountbatten Windsor com Epstein veio à tona. Desde o início, o príncipe nega amizade próxima com Epstein, dizendo que eram apenas conhecidos que se encontraram por amigos em comum. Ele diz que raramente via o acusado no máximo 1 ou 2 vezes por ano.
Quando o apresentador questiona sobre as revelações de que Epstein recrutava meninas e mulheres para tráfico, Andrew confirma que isso já era público. Porém, segundo ele, na época não havia indicação do que ele fazia. Maitless, então, menciona as acusações feitas por uma das acusadoras de Epstein, Virginia Roberts, que afirmou que um predador de alto nível a recrutou para fins de tráfico para uma sucessão de homens ricos e poderosos. Outra afirmação feita por Roberts foi que ela e o príncipe Andrew teriam se encontrado supostamente em 2001. O casal supostamente jantou e dançou junto. Mais tarde, de acordo com Roberts, eles se envolveram em atividades carnais. O apresentador implorou por uma resposta de Andrew, causando surpresa. A figura apenas disse que não se lembrava de ter encontrado a acusadora. O apresentador revisou as acusações, mas Andrew sustentou que isso nunca ocorreu. Na data sugerida à noite, ele disse que estava em casa com as crianças enquanto a duquesa estava fora. Porém, a negativa do príncipe Andrew foi logo questionada após uma foto começar a circular nas redes sociais. A imagem mostrava o príncipe André com o braço em volta da cintura da acusadora, Virginia Roberts, que ele afirmava nunca ter conhecido. Uma testemunha afirmou ter visto os dois juntos em uma boate, como Virginia Roberts sugeriu, enquanto André estaria em casa com as crianças. As respostas durante a entrevista chocaram à medida que surgiam mais informações, inclusive a afirmação do príncipe de não se arrepender da amizade com Epstein, que lhe trouxe oportunidades úteis. A entrevista foi vista como um desastre total, levando a algo ainda mais inesperado. Andrew renunciaria às suas funções reais depois que os danos irreparáveis causados por sua associação com um condenado continuaram a manchar a reputação da monarquia. Andrew perdeu seus títulos reais e foi obrigado a deixar o Royal Lodge, afastando-se da vida pública com uma culpa que o assombraria pelo resto da vida. Número 8. Em 2004, Ben Affleck se viu interpretando o papel de Ali Trink na comédia romântica Menina dos Olhos. Na esperança de promover seu filme, o ator participou de uma entrevista com a Box Office, onde conversou com Anne-Marie Lazique. Desde o início, a conversa deixou muitos espectadores muito desconfortáveis. No início da entrevista, Anne-Marie senta-se no colo de Ben Affleck, de frente para ele, em uma posição próxima e íntima. Diversas interações inadequadas ocorreram, como quando Ben Affleck gira a entrevistadora no colo para ela ficar de frente para a câmera. Eles se abraçam enquanto conversam, mas o gesto, que deveria ser encantador, ficou bem estranho. O momento fica ainda mais desconfortável devido à timidez de Anne-Marie, a falta de contato visual e as risadinhas nervosas. Na época, essa entrevista não recebeu muita atenção até 13 anos depois, em 2017, quando várias acusações contra diferentes celebridades começaram a vir à tona. Harvey Weinstein, o magnata acusado de agredir várias mulheres, estava no centro de tudo isso. Naquele ano, Affleck condenou Weinstein publicamente, dizendo não estar só triste, mas revoltado porque alguém com quem trabalhou usou sua posição para intimidar e manipular mulheres. Essa própria declaração se mostrou extremamente polêmica quando Hilarie Burton se manifestou contra o próprio Affleck. Ela afirmou que em 2003 o ator a tocou de forma inapropriada durante uma visita ao TRL da MTV. Affleck percebeu que não era diferente de outros atores e figuras importantes acusados de abuso de poder, pediu desculpas e admitiu ter agido de forma inadequada. Após a declaração de Burton, a entrevista ressurgiu e destacou que Burton não foi a única vítima dele. A entrevista do Box Office ganhou destaque na mídia, focando em declarações de Affleck. Entre as declarações, o ator disse que o público gostaria mais do programa se ela estivesse de topless. Quando Anne-Marie e a equipe do Box Office notaram que a entrevista era equiparada às acusações contra Weinstein, todos, inclusive os entrevistadores, sugeriram que a cena desconfortável era apenas um ato para as câmeras, feito para atrair visualizações.
Anne-Marie até destacou o fato de que havia mais de 20 pessoas na sala naquele momento, e ambas as partes sabiam que o vídeo seria exibido na televisão, além de ficar permanentemente armazenado na internet. Anne-Marie afirmou que a entrevista amplamente divulgada foi tirada de contexto e está sendo usada injustamente contra o ator. A apresentadora afirmou que não era vítima e que Affleck foi muito respeitoso fora das câmeras. Mesmo com tentativas de esclarecer, muitos telespectadores não se convenceram. Número 7. O próximo mistério em questão diz respeito ao desaparecimento sombrio de Laura Waller, natural de Olney, Maryland, professora de estudos sociais e direito na Wild Lake High School, em Colômbia. Em 2016, aos 31 anos, ela recebeu o prêmio de Professora do Ano, título merecido para uma educadora dedicada, que não buscava apenas o dinheiro. Segundo relatos, Laura estava muito animada com o novo ano letivo. Na verdade, o pai dela, Mark, a descreveu como super animada, o que tornou sua ausência logo no primeiro dia de aula ainda mais preocupante. Foi no dia 5 de setembro de 2017, uma terça-feira, que Laura foi relutantemente registrada como desaparecida na delegacia local. O medo de admitir o desaparecimento de um familiar e a possibilidade de algo terrível explicava a relutância. Os investigadores souberam que a professora estava grávida de 4 meses de Tyler Tessier. Tessier, seu namorado, foi a última pessoa conhecida a ter contato com ela. O histórico de transações indicou que o último local conhecido de Laura foi um supermercado Safeway próximo à sua residência. Ela supostamente visitou a loja no dia 2 de setembro entre 8 horas e 39 horas e 30 daquela noite. Depois disso, ela sumiu sem deixar rastros e a polícia ficou sem pistas. Alguns dias após o relato inicial, um Ford Escape preto de 2011 foi encontrado estacionado dentro de um condomínio fechado que ficava bem em frente ao local de trabalho da mulher desaparecida. Além disso, não havia mais nada em que se apoiar. A polícia e a família tiveram que esperar por informações do público, resultando em ampla cobertura do caso e diversas entrevistas com familiares. Em uma coletiva de imprensa sobre Laura Vallen, Tessier foi visto sentado ao fundo, segurando a mão de um familiar enquanto aguardava sua vez de falar. Logo depois, ele se aproximou e fez um apelo emocionado por informações. O namorado da mulher desaparecida agradeceu à multidão pela presença, com a voz embargada e aparentando estar devastado com a situação. Durante seu discurso, Tessier fala diretamente com Laura, pedindo para ela voltar para casa e dizendo que não importava o que tivesse acontecido, explicando que não havia nada que eles não pudessem resolver juntos. Dessa vez, não era algo que eles pudessem resolver juntos. Dias após a coletiva, o Departamento de Polícia do Condado de Montgomery fez uma busca detalhada em uma área arborizada de Damascus, um local que Tessier frequentava. Foi aqui que morava um conhecido dele e o local que acabaria levando à sua prisão. Cães farejadores alertaram para uma área recém-cavada em uma parte isolada de um campo. Ao escavar o local, eles descobriram algo assustador. Laura Vallen não estava mais desaparecida, e a entrevista chorosa de Tessier se tornou extremamente perturbadora. Tessier depois foi acusado de homicídio em primeiro grau. Número 6. Foi há 11 anos que Kevin Spacey, o ator americano conhecido por seus papéis dinâmicos em comédias de humor negro, sentou-se com Jeffrey Brown, um jornalista da PBS NewsHour. O objetivo da entrevista era falar com Spacey sobre seu concerto beneficente em Washington, D.C., que arrecadaria fundos para sua fundação Kevin Spacey, sem fins lucrativos. Esta seria a segunda vez que ele organizaria esse tipo de evento. A primeira foi um ano antes. O objetivo da KSF é fornecer bolsas para treinar e apoiar artistas emergentes nas artes cênicas. A fundação oferece bolsas e apoia projetos de escolas de ensino médio. Mais tarde, Brown perguntou o que Spacey queria alcançar com seu trabalho.
o ator explica que isso depende de com quem ele trabalha, que ele divide em 2 grupos. Um deles é um grupo de pessoas que decidiu seguir a carreira das artes cênicas, enquanto o outro grupo é formado pela geração mais jovem, os jovens que estão em busca de autoconfiança. Spacey sugere que queria ajudar essas pessoas a encontrar sua confiança e aprimorar sua capacidade de colaborar e se comunicar com os outros. Brown comenta que Spacey frequentemente via situações assim, quando seus alunos ganhavam confiança, melhoravam no trabalho em equipe e suas habilidades de comunicação floresciam. Porém, a declaração seguinte do ator, só reconhecida depois como alarmante, foi um dos primeiros sinais do que poderia ocorrer a portas fechadas. A declaração dele foi a seguinte, abre aspas, quando estou em um workshop, estou sempre procurando o garoto tímido no canto. Vários anos após essa declaração, em outubro de 2017, enquanto muitos sobreviventes e vítimas de abuso começaram a se manifestar contra várias figuras dominantes, Spacey se viu na linha de fogo. Tudo começou com o ator Anthony Rapp, que relatou um incidente ocorrido em 1986, quando era jovem e iniciava na atuação. Na época, o acusado tinha 27 anos e Rapp afirmou que ele fez uma investida indesejada contra ele. Essa acusação iniciou a queda de Spacey, pois mais jovens atores passaram a denunciá-lo e sua má conduta. Cerca de 20 rapazes se apresentaram com acusações contra o ator. A resposta inicial de Spacey foi negar, mas ele ainda assim pediu desculpas, citando o comportamento sob efeito de álcool como a raiz de sua má conduta. Com essas informações vindo à tona, aquela antiga entrevista do PBS NewsHour também ressurgiria. Após as acusações, enquanto Spacey lutava desesperadamente contra elas, ele sofreu danos significativos em sua carreira e imagem pública. Embora tenha sido absolvido de várias acusações, ele ainda foi removido de diversos projetos, incluindo House of Cards. Número 5. O nome Glenn Hoddle não é muito conhecido, exceto para quem estava na Inglaterra em 1999, quando ele fez uma declaração polêmica em entrevista. Hoddle é um ex-jogador e treinador de futebol inglês que jogou 490 vezes pelo Tottenham antes de se tornar o técnico do clube. O futuro de Hoddle ficou em risco após uma entrevista bizarra que resultou na demissão mais inusitada de todas. Um ano antes da entrevista polêmica, a Inglaterra se classificou para a Copa do Mundo na França. Embora a Inglaterra tenha perdido para a Argentina durante o torneio, ainda havia muitos motivos para comemorar, já que o grupo era formado por jogadores habilidosos, que provavelmente teriam vencido a Argentina se David Beckham não tivesse sido expulso ou se aquele gol marcado não tivesse sido anulado. Hoddle, que cresceu rapidamente como treinador, demonstrou entusiasmo com a perspectiva de liderar essa equipe talentosa em próximos torneios. Mas apenas 6 meses após o término da Copa do Mundo de 1998, ele seria demitido do cargo. Para piorar ainda mais sua demissão, o motivo por trás dela não tinha absolutamente nada a ver com futebol em primeiro lugar. Em janeiro de 1999, o técnico da Inglaterra foi entrevistado pelo jornalista do The Times, Matt Dickinson, quando fez um comentário perturbador. Durante a conversa, Hoddle expressou que pessoas com deficiência, como deformidades físicas, eram resultado do karma de más ações que cometeram em uma vida passada. A divulgação de suas declarações causou comoção pública, pois o técnico foi condenado por uma afirmação insensível. No dia seguinte, ele apareceu em uma segunda entrevista, desta vez com Trevor McDonald, da ITN, enquanto a polêmica sobre sua entrevista inicial continuava a crescer. O técnico da seleção inglesa negou ter dito que pessoas com deficiência são punidas por seus pecados. Ele diz que nunca fez essa declaração e não entende por que a entrevista era divulgada falsamente. Uma investigação detalhada revelou que Hoddle já havia feito comentário semelhante no programa esportivo da Rádio 5 Live um ano antes.
Nessa entrevista, ele falou sobre suas crenças, sugerindo que erramos na Terra e que, ao renascermos, esses erros podem aparecer como deformidades físicas. Nessa entrevista, ele disse claramente: "Acho que cometemos erros aqui embaixo e o nosso espírito precisa voltar para aprender. É por isso que há injustiça no mundo e algumas pessoas nascem com graves problemas físicos." Nem a entrevista dele de 1998 na Rádio 5, nem a entrevista dele para o The Times com Matt Dickinson envelheceriam bem. A conversa e a negação com Trevor ganham novo sentido após a descoberta de evidências, como a gravação de sua declaração de 1998. A reputação de Hoddle só pioraria a partir daí. Número 4. Para muitos, Mitchell Quay parecia um homem comum. Ele tinha um bom emprego como funcionário de cassino. Era casado com uma mulher adorável chamada Lindsay, e o casal tinha 2 filhos pequenos juntos. Essa vida incrível, porém, chegaria a um fim abrupto no final de 1998. No dia 26 de dezembro daquele ano, Quay, de 23 anos, voltou para casa em Southport, Inglaterra, e descobriu que sua esposa de 21 anos não estava lá. Lindsay foi logo considerada desaparecida, e as buscas começaram imediatamente. Durante a investigação, Quay convidava a mídia para sua casa, de onde a mulher havia desaparecido. Ele participou de vários programas de entrevistas, como o marido em busca da esposa desaparecida. Ele chegou a ligar para programas de rádio discutindo o caso e, durante cada uma dessas aparições públicas, negava qualquer envolvimento no desaparecimento, alegando que Lindsay simplesmente foi embora naquele dia e não queria voltar. Em coletiva da polícia, ele insinuou que Lindsay não se despediu e não se importava mais com ele ou as crianças. Apesar da devastação, algo soava estranho na forma como Quay lidava com a situação. Em muitas aparições na mídia, ele sorria como se estivesse gostando da atenção. Câmeras passaram a segui-lo e filmaram policiais vasculhando a casa em Southport com equipamentos para encontrar um corpo. Mas nenhum corpo foi encontrado em qualquer lugar da casa. A suspeita sobre Quay foi implacável. Em entrevista de 1999 ao This Morning, o apresentador diz que o marido da desaparecida é suspeito e há uma grande interrogação sobre ele. O apresentador então fez a pergunta que muitos pensavam: "Você tirou a vida dela?" Imediatamente, um sorriso se espalhou pelo rosto de Quay enquanto ele balançava a cabeça e respondia: "Não", e dizia que gostaria que alguém simplesmente o ouvisse. Esse evento foi tão divulgado que chamou a atenção de um documentarista que também entrevistou Quay. Durante a entrevista, o documentarista perguntou diretamente a Quay se ele era responsável pelo desaparecimento. Dessa vez, a resposta dele foi ainda mais fria. "Eu não vou responder a isso", disse ele, alegando que não precisava. Ele chamou a pergunta de estúpida e disse que era só esperar para descobrir. E descobrir, nós certamente descobrimos. Em junho de 2000, investigadores fizeram uma descoberta horrível em uma cova rasa no parque de diversões Pleasureland, perto de uma montanha russa. Os restos mortais eram de uma mãe desaparecida, Lindsay, o que levou a polícia diretamente à porta de Quay. Ele confessou o crime instantaneamente e no verão seguinte foi colocado atrás das grades onde passaria o resto da vida. Número 3. Foi na década de 1980 que Tina Dingavon, de Fermoy, foi para a Inglaterra morar com a avó. Lá, ela se apaixonou por Richard Satchwell, casou-se com ele em 1990 e mudaram-se para Oldham. Depois, o casal retornou a Fermoy antes de se estabelecer em Youghal em 2016. E então a tragédia aconteceu. No dia 19 de março de 2017, os Satchwells foram vistos em uma feira de porta-malas, localizada a 35 quilômetros de sua casa. Parece que esse seria o último lugar onde alguém veria Tina viva, porque 5 dias depois, Richard foi até a delegacia da Garda em Fermoy e registrou o desaparecimento de sua esposa,
tendo-a visto pela última vez no dia 20. Segundo ele, às 10 horas deu café da manhã à esposa, antes dela pedir que fosse ao Aldi fazer compras. Richard teria atendido ao pedido e saiu para fazer compras. 2 horas depois, ele voltou e encontrou a casa vazia. Desde então, ele disse não ter visto nem tido notícias dela. Quando sua esposa não voltou, Richard relatou o desaparecimento, achando que ela tinha ido para Fermoy para se acalmar. A investigação sobre o desaparecimento avançou muito devagar. Em maio daquele ano, a polícia fez um apelo público por informações sobre o desaparecimento de Tina Satchwell. Enquanto isso, as entrevistas impressas de Richard foram para a TV. Nessas aparições, o marido da mulher desaparecida chorava e implorava por seu retorno. Ao mesmo tempo, ele também insistia que ela simplesmente havia ido embora por vontade própria. Richard participou de uma entrevista no programa de Ray DRC, onde o apresentador sugeriu que muitos suspeitam que ele esteja envolvido no desaparecimento. Ele disse que os boatos têm sido difíceis, mas conhecidos do casal há muito tempo lhe deram apoio e conforto durante a provação. Ele esperava o retorno da esposa e disse ter falado com uma testemunha que viu Tina após o desaparecimento. Perguntado sobre as suspeitas, Richard diz que isso provavelmente é só a primeira coisa que as pessoas pensam. Tem que ser o marido, tem que ser o parceiro. Ray Darcy, o mundo não sabia disso então, mas essas palavras logo se mostrariam alarmantemente verdadeiras neste caso. No dia 11 de outubro de 2023, a Garda revistou novamente a propriedade Ugal, com o caso de Tina sendo elevado para uma investigação de homicídio. Debaixo do assoalho da casa, uma descoberta angustiante seria feita. Tina foi concretada e escondida sob o buraco. Vários repórteres estiveram na casa para investigar o desaparecimento, sem saber que a mulher que procuravam estava bem debaixo deles o tempo todo. Richard Satchwell foi posteriormente preso por envolvimento no desaparecimento de sua esposa, e um julgamento que durou 1 mês chegaria ao fim em abril de 2025, durante o qual o júri ouviria depoimentos de 50 testemunhas. Após 9 horas e meia de deliberação, o júri considerou Richard culpado de homicídio, e ele foi condenado pelo crime ali mesmo. Número 2. Atriz, cantora, compositora, Madonna podia fazer tudo o que a impulsionou ao estrelato e lhe rendeu imensa popularidade nos anos 80 e 90. A fama de Madonna lhe rendeu um grande nível de poder e controle, algo considerado quase sem precedentes para uma mulher na indústria do entretenimento. Ela era ícone da cultura pop pelo estilo dinâmico e personalidade provocadora. A prova dessa personalidade surgiu em uma entrevista popular de 1994 no The Late Show with David Letterman, quando uma palavra que não pode ser dita na televisão foi pronunciada 14 vezes. A linguagem de Madonna, no entanto, não foi gratuita. Isso ocorreu poucos minutos após o início da entrevista, quando o apresentador a pressionou muito no começo. A linguagem desagradável não seria o foco dessa conversa. O foco era o comportamento cada vez mais estranho de Letterman. Com a chegada de Madonna ao palco, os aplausos da plateia diminuíam. Letterman gesticulou, insistindo que sua convidada beijasse alguém da plateia. Repetindo o comando diversas vezes, mesmo após a cantora tentar mudar de assunto. "Vamos", disse Letterman, "beije o cara na plateia, isso o deixaria louco." A câmera mostra um membro da plateia com um olhar desesperado, aparentemente implorando para que Madonna atendesse ao pedido. Madonna insistiu que não podia, levando Letterman a dizer que a maioria das pessoas cederia sob tal pressão e acabaria fazendo isso só para acabar logo com a situação. Foi depois disso que a atitude de Madonna mudou rapidamente, tornando essa entrevista uma das mais infames de David Letterman. Ficou claro que ela fez isso de propósito, sabendo que prejudicaria toda a entrevista. Mas o programa apenas censurou os palavrões e exibiu o episódio mesmo assim. Felizmente, eles fizeram isso, pois anos depois serviria como outro exemplo de má conduta no trabalho.
À medida que as acusações começaram a circular sobre Letterman, incluindo a descoberta em 2009 de que ele mantinha relações íntimas com funcionárias de sua equipe. 3 semanas antes de confessar no programa, ele encontrou um bilhete em seu carro dizendo que o autor sabia das coisas terríveis que ele fez e podia prová-las. Em outro pacote, Letterman achou as provas mencionadas pelo autor. Como orientado na carta, o apresentador do talk show entregou uma grande quantia em dinheiro antes de decidir confessar tudo. Foi revelado que o ambiente de trabalho tinha poucas roteiristas e que aquelas que tinham relacionamento com o apresentador recebiam favoritismo e avanços na carreira. Isso remete à fala de Madonna na entrevista, de que a maioria das mulheres apenas cederia e encerraria logo. Número 1. Assim como Jeffrey Epstein, qualquer entrevista com Sean Diddy Combs pode ser vista como igualmente perturbadora, com as revelações recentes sobre o rapper, produtor musical, ator e fundador de um império do entretenimento nos anos 90. A rápida ascensão de Diddy à fama lhe garantiu várias entrevistas, muitas depois ofuscadas por revelações posteriores. Uma dessas entrevistas foi um prenúncio direto do que o futuro reservava para o rapper. Em 1999, Diddy se encontrou com Lisa Gibbons, famosa jornalista do Entertainment Tonight. O foco da entrevista era a carreira em ascensão do rapper, seu sucesso com a gravadora Bad Boy e sua crescente influência cultural. Em meio a esses assuntos, a apresentadora também pergunta sobre as festas de Diddy, chamando-as de o evento mais cobiçado, mas que depois descobrimos serem cheias de atrocidades. O rapper respondeu que não tem mais permissão para organizar festas, mas garantiu que isso não o impedirá e que continuarão se divertindo. Ele segue dizendo que todos ouviriam falar das festas dele que acabariam sendo fechadas, o que de fato ocorreu depois. Diddy já estava no caminho certo ao prever o seu futuro, e então ele fez o comentário que acabaria selando o seu destino. Eles provavelmente vão me prender, ele sugeriu, só porque queremos nos divertir fazendo coisas malucas. A diversão citada por Diddy na época envolvia má conduta, agressão e aliciamento. Na entrevista, o rapper relata esses atos, antes desconhecidos do público, como elementos que intimidavam pessoas e o ambiente, mesmo sendo supostamente para a diversão. Por mais perturbadora que seja cada entrevista de Diddy, foi justamente essa que se tornou a mais angustiante, principalmente porque ele previu o próprio destino. Sugeriu que as festas acabariam e ele seria preso. Em 2023, mais de uma década após a entrevista, processos dominaram a carreira dele, enquanto acusações giravam ao seu redor, acusando-o de abuso, extorsão, agressão e tráfico. Como parte de uma investigação federal em andamento, em 2024, Sean Diddy Combs foi algemado e levado para o Mudadiaon. As palavras de uma entrevista de 1999 se tornaram assustadoramente verdadeiras. No início deste ano, ele foi preso e condenado a 50 meses de prisão por 2 acusações de transportar pessoas entre estados para encontros românticos e carnais. Ele foi absolvido de outras acusações, incluindo crime organizado, coerção, fraude e agressão, os mesmos elementos que tornariam o ambiente intimidante para a maioria das pessoas. A entrevista de Diddy com o Entertainment Tonight certamente não envelheceu bem. Mostrou que ele sabia que o que fazia era errado, tinha consciência de que as festas seriam encerradas e que seria preso por crimes que via apenas como diversão.